Pronto. Shalom, shalom, muito boa noite. Hoje nós vamos falar do sexto mês bíblico. Dentro da Bíblia, existem as festas, as ordenanças que o Senhor mandou que nós façamos. E com o passar do tempo, as influências, a história, muitas das tradições que são bíblicas, praticadas pelos judeus, foram sido deixadas principalmente por nós ocidentais. E a prática da festa da lua nova, do Rosh Chodesh, é uma prática comum e ela está na Bíblia, está lá em Números 10, pode anotar, depois você vai lá, se não me engano, o verso 10, que explica que da festa da lua nova. E por que eu estou falando da festa da lua nova? Porque toda lua nova é quando se há a contagem do calendário bíblico. O calendário bíblico ele é diferente do calendário gregoriano. O calendário gregoriano é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse é o calendário gregoriano, um calendário que foi feito lá no Império Romano, a história lá atrás. E o calendário bíblico, ele é um calendário diferente, porque ele é um calendário lunar. Então, a cada lua nova, há a mudança do mês. E quando a gente vai fazer um paralelo do calendário gregoriano para o calendário bíblico, geralmente eles estão em 2 meses. Por exemplo, nós agora estamos no mês de setembro. O mês de setembro, hoje, precisamente, dia 4 do mês de setembro, que é o mês 9. Para o calendário bíblico, nós estamos no 6º mês, que é o mês de Elul. E esse mês de Elul, eu particularmente acho ele um mês fofo, eu acho ele um mês lindo, porque é um mês que ele antecede o mês de Tisrei, que é o 7º mês, que é onde vai acontecer a festa da expiação, que é o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. A gente não vai falar muito do Yom Kippur hoje, porque o nosso foco vai ser o mês de Elul e o comportamento que a gente deve ter dentro desse mês. E esse mês, ele antecede o quê? Ele antecede, no meu ponto de vista, uma das maiores festas bíblicas que, infelizmente, foram negligenciadas pelo sistema, que é o dia do perdão, que é um dia que é a mudança de sentença, é um dia que é a mudança de direção. Quando a gente vai lá no livro de Cantares, a palavra nos afirma que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E esse versículo ele está descrito como um acróstico. Acróstico é quando a gente junta uma série de palavras, junta as letras, geralmente as primeiras letras, e cria uma palavra. Elul significa isso. Elul é o 6º mês bíblico, ele começou no primeiro dia de lua nova, e o primeiro dia de lua nova foi ontem, às 18 horas. Então, ontem foi o primeiro dia de Elul, que é a primícia, que é a festa de Rosh Chodesh, que deve ser comemorada onde as pessoas que estão de acordo com o alinhamento bíblico e que têm esse entendimento entregam as primícias ao sacerdote, e o sacerdote abençoa o mês, o sacerdote faz uma oração específica e a pessoa é como se ela consagrasse a Deus aquele mês. Então, o primeiro dia de Elul foi ontem. E Elul significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o amado, ele está onde nessa época? Ainda dentro do calendário bíblico, nós estamos na estação do verão. E a estação do verão, ela é representada pelo boi. E o boi é um dos 4 animais que se destaca na Bíblia, e ele vem com a força de Rúben, a força dos filhos de Jacó.
Então, no mês de Elul, dentro da estação verão, é o último mês da estação, é a época de quê? É a época da colheita, é a época da estratégia, é a época da organização, é a época da gente se conectar com o Pai, ilustrando numa historinha bem prática para ficar bem claro o nosso entendimento. É como se a gente estivesse no campo e, de repente, o rei aparece. Então, a gente vai ter acesso ao rei que foi ao campo onde nós estamos sem protocolo. Porque se fosse uma situação normal, por exemplo, no mês de Ave, né, que foi o mês anterior a Elul, nós teríamos que cumprir protocolos, passar por uma série de ritos, cumprir uma série de trajetórias para poder chegar ao rei. Só que no mês de Elul é diferente. O rei sai do reino e ele vem para o campo. E quando ele vem para o campo, nós temos o acesso, e isso é maravilhoso, nós temos o acesso a ele sem protocolo. Então, eu posso chegar diante do rei sem regra. Olha que coisa perfeita. Não estou falando a nível de anarquia, por favor. Eu estou falando a nível de quê? De facilidade. O rei chega a mim e eu falo com ele sem protocolo, sem regras, eu falo com ele de forma íntima, eu falo com ele de forma íntegra. E isso acontece uma vez no ano. E acontece justamente antes de uma das maiores festas bíblicas, que é a festa do Yom Kippur, que é onde eu preciso me recolher e pedir perdão de uma prática de pecados de um ano, de uma descendência, de uma geração. E por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, ele está disponível para mim e para você agora. Se você olhar aí agora para a sua direita, ele está exatamente à sua direita. Então, abre a boca e comece a falar com ele. O acesso está liberado. Você não precisa de anjo, você não precisa de sacerdote, você não precisa de pastor, porque o rei está no campo e você está no campo. Então, sabe aquela oração que muitos de nós faz? Ai, Senhor, me leva na hora certa, me leva no lugar certo. Pois é, você está na hora certa, mês de Elul, no lugar certo, no campo, no momento certo, falando com o rei. E você está falando com a pessoa certa, com a pessoa que resolve. Então, não tem ruído, não tem atraso na comunicação, não tem distorção de informação, você não precisa estar cheia de dedos. E o calendário gregoriano e a nossa falta de disciplina na leitura da palavra, ela nos rouba um tempo preciosíssimo que é o mês de Elul, que é o 6º mês bíblico da estação da frutificação. Inês, é tempo de quê? O que eu tenho que fazer nesse mês de forma prática? Você tem que se organizar. Organização é a palavra. Começa de forma externa, porque o externo é sempre mais fácil. Começa organizando gaveta, começa organizando armário de cozinha, começa organizando guarda-roupa, começa organizando, veja o que você não precisa, começa a tirar. Tira, vamos exercer a lei do vácuo. Quando é que eu faço isso, Inês? Hoje, amanhã, depois de amanhã. Desde ontem, dia 18, já podia ter começado a faxina. Abre esses armários, tira poeira, tira roupa velha, tira sapato velho. Vai tirando primeiro na sua casa física. Vai se desconectando, vai se desprendendo, vai soltando isso. Por quê? Porque é tempo de eu entregar para o eterno tudo aquilo que me aprisiona. E aí vamos falar de forma prática. Se o seu armário está cheio de vasilha quebrada, onde é que você vai botar a vasilha nova? Não tem espaço. Pega a vasilha quebrada, joga no lixo e compra um monte de vasilha nova. Então, de uma forma bem prática, Elul é isso. O rei está no campo e você vai começar se organizando. Organiza a casa. Depois você organiza os meninos ou as meninas, que são os filhos. Depois você organiza seu casamento. Depois você organiza suas emoções. Aqui eu estou colocando uma ordem, mas não existe uma ordem. A ordem é organização. Inês, eu vou começar com as minhas emoções. Ótimo.
Vamos começar a liberar perdão. Ah, Inês, o fulano me magoou, tenho raiva dele. Tudo bem, libera perdão com raiva. A gente tem escolha e a gente precisa, nesse tempo, gente, esse alinhamento é perfeito. Gade, a unção de Gade, ela está gritando nesse mês na minha vida e na sua. E é a unção da organização estratégica. Eu não vou reter na minha alma, eu não vou reter no meu coração nada que pode me aprisionar. Então, chama o Espírito Santo de Deus, chama a Aru Aracodes e entrega para ela tudo aquilo que tem que ser entregue. É tempo de você se arrepender. Então, começa hoje, monta, faz um fluxograma, faz um mapeamento e começa na sua faxina. Faxina das emoções, faxina do comportamento, faxina da alma, faxina da casa. Limpa tudo. Por quê? Porque você está com acesso livre ao Pai e não precisa de protocolo. É só abrir a boca e fazer. Então, primeiro você vai organizar. Papel e caneta. Papel e caneta mesmo. Qual que é a estratégia da unção? Qual que é o mês? A estratégia é a organização. Na minha empresa, o que eu vou fazer? Na minha empresa, eu vou dispensar funcionário, vou contratar funcionário. Na minha casa, eu vou fazer faxina na cozinha na terça, faxina no banheiro na quarta, faxina nos guarda-roupas na quinta. O que eu vou fazer na sexta? Na sexta, eu vou, sei lá, lavar a garagem, estou inventando. No sábado é Shabat, é o 7º dia. Então, no 7º dia, que tem o portal do Shabat no acesso aberto, Isaías 46, 1 e 2, o que eu vou fazer no Shabat? Eu vou fazer uma faxina na minha alma. Estou com raiva de quem? É um mês que a gente, o Senhor está no campo e Ele quer de nós arrependimento de velhos hábitos. Se eu pudesse descrever uma palavra para o mês de Elul, seria arrependimento. Inês, eu vou me arrepender do quê? Porque eu sou santa. Ótimo, glória a Deus, você é santa na conotação separada. E isso é maravilhoso. Só que todos nós temos pontos a desenvolver. Cuidado, esse mês é um mês que a gente tem que ter muito cuidado com o que conversa, com o que dá ouvidos, com as confusões, com as contendas. A gente vai ver muito defeito no outro. É um mês que a crítica, ela está muito em alta. Então, qualquer coisinha, você pode se ver criticando o outro. E isso é estratégia do maligno para roubar esse relacionamento e esse acesso que você tem a Deus. Porque se verdadeiramente, no mês de Elul, você olhar para o seu interior. Aí eu vou falar uma coisa, coloquem amor nas minhas palavras, por Cristo Jesus. Não olha para o marido, não olha para o filho, não olha para o líder, não olha para o amigo, para a amiga. Olha para o Senhor e olha para dentro de você. E do mesmo jeito que nós, mulheres, nós entendemos esse meu português muito bem. Do mesmo jeito que quando a gente está fazendo uma faxina em casa, a gente vai lá nos cantinhos, tirar aqueles cantinhos. Quando a gente está limpando a panela, a gente lava com cuidado, que você chegue nos cantinhos da sua alma. Sabe aquele pecado que você não confessou para ninguém? Aquela ação, aquele comportamento que ninguém sabe. Esse é o tempo de você entregar para o rei. Esse é o tempo de você se arrepender da velha prática. Por quê? Porque é isso que ele quer. Gente, foi em Elul que foi criada as leis, os 10 mandamentos. Moisés estava, a primeira vez quando ele estava lá no Monte Sinai, foi em Elul que o Senhor derramou nele a lei. Então, Moisés teve acesso direto ao Pai. Isso está lá em Êxodo. Depois ele desceu, depois de 40 dias, e o que aconteceu com o povo que não se conectou com o Pai? Eles criaram bezerros de ouro.
O que a gente pode falar? Cuidado nesse mês para a gente não estar muito santo e começar a colocar bezerro de ouro. E o que é isso? São ídolos, são sofismas, são convicções nossas e não da palavra. Aí o que acontece com Moisés? Fica irado, o que é natural, quebra as tábuas e tem que subir de novo no monte para interceder e pedir misericórdia. Por quê? Porque ele viu o erro do outro. Eu não estou justificando o erro, mas o foco nesse mês não é você olhar o seu pai, seu amigo, seu marido, seu irmão. Não. O foco nesse mês é você olhar para a sua alma, o seu comportamento, fazer um mapeamento em você e se arrepender. Por quê? Porque quando Moisés sobe a terceira vez para o monte, Deus dá a lei de novo. Quando eu e você se arrepender, o Senhor vai manifestar Cristo em nós novamente. E nós teremos todo o acesso que é necessário para nos conectarmos com o Pai. E como a gente não entende esse entendimento hoje, por que a igreja não fala isso? Porque com a mudança dos tempos e das estações, uma das estratégias do inimigo é que a gente não esteja alinhado com a palavra. Quando eu e você não estamos alinhados com a palavra, nós oramos e não temos resposta. A igreja deixa de ser um lugar para manifestação de milagres e ela começa a ser um clube social. Já viu aquelas pessoas, e aqui eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento, misericórdia, ai de mim, que não sou melhor do que ninguém, mas aquelas pessoas que passam ano, entra ano, nada acontece? Vou para a igreja, vou para o culto, vou para isso, vou para aquilo, e nada muda. É porque estão em desalinhamento com a palavra. Esse tempo, esse mês, é o mês que eu e você temos de fazer o que a gente chama, no hebraico, né? Quem gosta de hebraico aqui como eu vai entender exatamente o que eu estou falando. Fazer uma techuvá. E o que é techuvá? É se arrepender, é voltar lá para o início. Estou sendo redundante, Inês, como é que eu vou voltar para o início? O que é o início? O início é Cristo. O início é a palavra, o início é a convicção no eterno, o início é a prática da leitura bíblica, é a prática da oração, é a prática da intercessão, é a prática do louvor. Esse é um tempo, gente, que a gente tem que intensificar a oração. Inês, eu oro em 2 portais, oro em 4. Inês, eu oro em 4, então oro em 6. Inês, eu já oro no 6, então vamos começar a levantar de madrugada. Inês, eu já oro, vamos começar a interceder. Eu já intercedo, então vamos começar a louvar. Porque eu e você temos 30 dias. 30 dias para mudar a história da nossa geração. E todo escrito de dívida, gente, isso é muito sério. Todo escrito de dívida que está no nosso DNA, nós temos 30 dias para jejuar, orar, se arrepender, mudar a história de uma geração. Por quê? 30 dias de Elu, 10 dias de Tisrei. E aí, o que acontece? Yom Kippur. O que é Yom Kippur? É a festa do perdão. É quando o pai olha para o seu filho com um olhar de misericórdia. E onde tinha sentença de morte, agora tem sentença de vida. E por quê? Porque ele estava com você no campo e você usufruiu de todo esse acesso. Não é tempo, gente, da gente pedir para o pastor orar. É tempo de você orar. Não é tempo de você ligar para a irmãzinha da oração, não estou fazendo crítica. Eu só estou definindo o tempo. Não é tempo de você ir lá na irmã de oração e falar, ô, minha irmã, intercede por mim. Não é tempo de você interceder para fora da sua casa, a menos que você tenha chamado para isso. Porque é tempo de você se conectar com o Pai e de você mudar a sua
casa. E quem é a sua casa? O nosso entendimento ele está tão engessado que quando fala nossa casa, a gente entende eu, meu marido, meu filho, eu, meu pai, minha mãe. Só que a sua casa, casa na Bíblia é DNA. Casa na Bíblia é genética. Você vai começar a pedir perdão dos seus pecados e dos pecados da sua casa. O seu irmão que está desempregado vai arrumar emprego. O seu tio que é alcoólatra vai largar o vício. O seu irmão que já teve 5 casamentos vai reconciliar, vai restaurar e vai reconstruir. Porque o Senhor, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê toda a nossa história. Então, não é uma oração, gente, que a gente vai chegar e falar: oi, querido Deus, eu estou aqui, obrigada, porque eu pequei, eu fiz fofoca. Não. É arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento, eu sei que eu fiz fofoca. Eu vou lá e dou nome para o meu pecado. Eu identifico. E dói tanto no meu coração que eu mudo o meu comportamento. Onde tem arrependimento, tem transformação, tem mudança de hábito. E se você se arrepende de fato, você fofocava, você não fofoca mais. E a sua casa vê o resultado, e aí a sua casa é transformada. A gente não prega para a família. Família vê o resultado na nossa vida. A gente prega para quem é de fora. Quem é de dentro, o seu filho tem que ver você orar, o seu filho tem que ver você ler a Bíblia, o seu marido tem que ver você sendo luz, a sua mãe tem que ver você sendo luz. E aí, então, vai haver a manifestação na vida deles. Na vida de irmão não se prega, na vida de irmão é resultado. Então, esse mês, que é o 6º mês bíblico, que é o último mês da estação do verão, e o símbolo da força, que é o boi, esteja conectado em mim e em você. Sejamos fortes para confessar os nossos pecados. Sejamos fortes para chamar a responsabilidade da nossa casa para nós. E aí eu abro um parêntese aqui, gente. Quando eu vou interceder pela minha vida ou pela vida de qualquer pessoa, e o Senhor mande, né? Quem está comigo sabe que eu não intercedo por qualquer pessoa. A primeira coisa que eu falo é: Senhor, pede perdão pelo meu pecado e pelo pecado da minha casa. Porque nós, é terceira pessoa, nós pecamos contra ti. Crie esse hábito, admita. Nós pecamos contra ti. Nós levantamos altares pagãos. E o que é altar pagão? É tudo aquilo que é contrário a Adonai, que é contrário ao Yud-He-Vav-He, que é o contrário a Hashem, que é contrário. Então, você faça essa conexão, incluindo você e toda a sua casa. Se você vê que na sua casa, um exemplo prático, existe o vício, sei lá, da bebida. Inês, meu pai era alcoólatra, meu avô foi alcoólatra, meu tio é alcoólatra, e meu marido, meu filho está mais ou menos. Senhor, me perdoa, porque eu sou alcoólatra, eu confesso. Porque o seu pai está dentro de você, está na sua genética. Seu irmão está dentro de você, está na sua genética. O que a gente aprende na igreja, dentro do sistema? Coloquem amor nas minhas palavras. Senhor, liberta meu irmão do álcool. Com julgamento, com apontamento. Senhor, liberta a minha casa, a minha vida do álcool. Eu confesso o pecado do álcool na minha vida. Eu confesso o pecado do álcool na minha casa, na minha genética. Que a tua misericórdia me alcance. Me lava com o sangue do Cordeiro. Me liberta, Senhor. Me tira dessas algemas. Tira a minha casa dessas prisões. Hoje eu saio através da autoridade da porta, que é Yeshua HaMashiach, da bebida, do álcool. Assume a responsabilidade da sua casa. Isso é um tempo profético, é um tempo de arrependimento.
se derrama na presença do Senhor de forma plena. Tinha um termo. A letra hebraica para esse tempo é Yud. E Yud é mão. Mão são obras. Lave as suas mãos no sangue de Cristo para que as suas obras, na próxima estação, sejam obras que têm o sangue de Cristo, que é vida e que é graça. Então, quando você lembrar de Yud, tem uma palavra, ô Jesus, onde é que eu salvei? Completude. Completude. Yud é a manifestação completa, é a mão do Eterno. Dentro da numerologia bíblica, esse mês tem o número 10. 10 é algo absoluto, é algo que tá feito, que está pronto, que está consumado. Só que para eu e você termos esse acesso, a gente vai ter que fazer o que muitos religiosos falam, né? Eu vou usar essa frase: desce. Desce na oração, desce no jejum, desce na intercessão. Crie o hábito de colocar o toque do chofar na sua casa. Deixa tocar o chofar baixinho. Tá ali falando com alguém, igual eu, tô falando com vocês aqui, e tá tocando um louvor aqui baixinho. Por quê? Para criar uma atmosfera espiritual. Talvez a gente não veja da forma adequada. E ainda assim, não quer dizer que não esteja. Então, coloca o chofar para tocar, vai lá no YouTube, coloca. O que mais que a gente pode dizer para esse mês? Leiam o livro de Ruth. Inês, por que o livro de Ruth? Ruth estava sentenciada, gente. Ruth era viúva. Ruth era moabita. Qual que era a perspectiva de Ruth? A Inês, ela podia casar de novo? Podia. Ela era nova? Era. Mas ela estava em um lugar sozinha. Então, o que Ruth faz? Ela faz uma aliança com quem? Com a sua sogra, que era de quê? Descendente do povo de Deus. E aí, o que a Ruth faz? Uma techuvá. Ela volta. Para onde? Ela volta para a terra da sogra. E quando ela faz esse retorno, quando ela descobre Deus, quando ela se relaciona com Deus, ela passa por um processo de quê? De humilhação. Ela pegava a sobra. O que ela fez? Ela desceu, ela se humilhou. É o que eu e você vamos fazer nesse mês de Elul. Arrependimento. Conforme ela se arrependia, conforme ela se humilhava, conforme ela pegava os restos da plantação, digamos assim, que eu esqueci o termo, da seara, Boaz ia olhando para ela. Boaz ia aparecendo para ela. E aí ela conversava com a sogra dela. E aí ela ia montando uma estratégia. O que aconteceu no final? Para quem não tinha perspectiva, para quem estava conectada a um Deus pagão, ela viveu regozijo, viveu paz, viveu justiça e viveu alegria. Por quê? Porque ela moveu em Deus. E o livro de Ruth é uma sugestão para que a gente faça esse mês. Leia, medite, estude. Coloque a oração, coloque a prática. Para quem me perguntou aqui, eu tive uma pergunta no privado. Inês, eu não estou conseguindo orar. Algumas pessoas vão ter dificuldades. Por quê? Por questões da alma. Quando a gente não consegue falar com Deus, é porque a gente está triste. Nós estamos frustrados, nós estamos decepcionados, estamos cansados. E se você está cansado, é porque está desalinhado. Porque tudo aquilo que traz cansaço, que traz um roubo de energia, é trono errado. O que eu sugiro? Ler a palavra baixinho.
Inês, sentei à mesa. Ótimo, sentei à mesa. Não consigo orar. Tá triste? Chora. A palavra de Deus diz que ele recolhe todas as nossas lágrimas. E lágrimas têm códigos. Isso não é para hoje. Mas cada lágrima tem um código e Deus entende. As lágrimas não são só água. As lágrimas têm um código e o Senhor entende. Cada lágrima nossa, para o nosso Pai, é uma frase. Então, você que não está conseguindo orar, você que está sentindo que o céu, de repente, parece que tem o céu de bronze não se rompe. Então, começa a colocar o toque do chofar e começa a orar a palavra, lendo mesmo. Sei lá, vamos uma passagem aqui bíblica. Aconteceu por esse tempo que Judá... Vai lendo. Vai lendo. E nem só tô lendo, não tem problema. O importante é que a gente chame o Espírito de Santidade para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. E então, quando o Espírito Santo de Deus se manifestar, a gente comece a fluir na oração. Outra coisa, se você não está conseguindo orar e tem a manifestação do dom de línguas, Inês, mas eu não consigo nem abrir a boca. Pensa. Tem momentos que a gente não consegue, está num lugar que a gente não consegue verbalizar. Pensa. Pensa na língua. Começa a pensar. Você que aí é batizado no Espírito Santo, começa a pensar na língua agora, por exemplo. E aí você vai começar a ter revelação das coisas. Nós precisamos entender que não existe uma fórmula pronta. Não existe uma fórmula pronta. Então, tá com dificuldade? Ore em línguas. Não tá dando certo? Coloca um louvor. Inês, eu não estou sentindo nada. Glória a Deus, vai sem sentir. Lembra, eu falei já com algumas aqui no privado, que eu tive a chance. Não é sobre sentir, tá? O reino não é alma, reino é espírito, mundo espiritual é espírito, não é alma. Inês, eu não estou sentindo, faz sem sentir. Inês, eu não estou vendo, faça sem ver. Inês, nada muda, continua fazendo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos afirma que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. E esse tempo, gente, o mês de Elul, o inimigo ele vai agir como? De que forma contrária? Vai querer te manter distraído, então cuidado com a distração. Vai querer te envolver em práticas de desonra. Como assim desonra, Inês? Falando demais. Todas as vezes que eu julgo, eu desonro. Todas as vezes que eu aponto, eu desonro. Todas as vezes que eu não ajudo, podendo ajudar, eu desonro. Isso está em Ezequiel, se não me engano, 32, e também está em Provérbios, que quando alguém te pede uma ajuda, você ajude. Ajude no momento que você pode ajudar. Então, se eu posso ajudar a irmã, ela está aqui, ela me pede uma oração, eu posso fazer. Não tenho nenhum atendimento no privado agora. Minha filha está tranquila, meu marido está tranquilo, eu estou disponível. A irmã me pede uma oração, eu não faço, eu estou desagradando a Deus. Porque eu estou indo contra o mandamento. Então, esse mês de Elul, cuidado com isso, porque o inimigo quer te distrair para você perder a conexão e não fazer as orações devidas, não fazer as intercessões devidas, não colocar os louvores devidos. Cuidado com os pensamentos. Isso não tem nada a ver. Isso não precisa. Isso é demais. Eu não concordo. Uma coisa que eu aprendi muito cedo na palavra, eu tive uma tia muito amorosa e ela falou para mim,
que para o reino espiritual a minha opinião não interessa. E ela falou desse jeito. Eu brincava muito, eu falava, tia, mas eu não concordo. E ela era bem doce, tipo eu. Ela falava, problema seu. Você não concorda? Problema seu. O mundo espiritual não está preocupado com a sua opinião. O mundo espiritual está preocupado com a Torá. E o que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Isso é a lei. Isso é fundamento. E o que diz a palavra? Vamos lá em Gênesis 49. Vai ler lá todas as bênçãos de todos os filhos de Jacó. Quem é Gade? Gade é o guerreiro. Ele tem a unção da guerra. E a unção da guerra está sobre mim e sobre você. E que guerra é essa que eu e você vamos lutar? A guerra contra as nossas convicções que nos trouxeram ao pecado e nos afastaram do Pai. O Pai está no campo e eu tenho que guerrear com as minhas emoções que querem me paralisar, com a minha carne que está limitando contra o meu espírito. Essa guerra não é uma guerra contra o meu irmão. Essa guerra é uma guerra contra as minhas convicções. Porque o humanismo está dentro da igreja, a filosofia grego-romana está dentro da igreja, o gnosticismo está dentro da igreja. Tem algumas igrejas hoje que até a macumba está dentro da igreja. Então, não é a igreja física que eu preciso fazer o quê? Eu preciso lutar contra a minha carne para não julgar o meu irmão e perder a conexão com meu pai. Lembra? Basta olhar para a direita que ele está aí. Gente, está tão lindo, façam o teste, porque eu fiz. Eu fiz o teste. Eu não sei, eu falaria para vocês se eu tivesse... Como é que surgiu a ideia na minha cabeça? Eu não me lembro, de verdade. Mas eu estava entrando na minha cozinha... E eu tinha isso no meu coração. Eu falei, Senhor, se o Senhor está no campo, deixa eu te sentir. Eu pensei isso entrando na minha cozinha. Pai, o Senhor está no campo, deixa eu te sentir. Eu fiquei arrepiada do cabelo da cabeça até os dedões do pé. E aí eu falei para o meu marido e falei, nossa, Deus está aqui. Ele, certeza, é palpável. Eu falei, Senhor, eu quero te sentir. Ativa os seus sentidos esse tempo. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver os teus milagres na minha vida. Eu quero ver os teus milagres na minha casa. Abre os meus ouvidos. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, abre o meu paladar para eu sentir o gosto de tudo aquilo que o Senhor quer me revelar. O meu tato para eu sentir, te tocar. O meu olfato para eu sentir o seu cheiro. Alinha os teus sentidos ao eterno. Senhor, que todos os meus sentidos, no corpo, na alma e no espírito, estejam conectados com a tua Torá, para que eu possa viver e manifestar o teu reino. Ele está à sua direita. Essa oração que eu acabei de fazer, ele acabou de anotar. Então, se eu sentia gosto, eu vou sentir mais. Se eu via, eu vou ver mais. Se eu ouvia, eu vou ouvir mais. Ontem eu estava com uma mentorada à noite e eu virei para ela e falei, você falou? Ela falou, não, eu não falei nada. Eu escutava som. Isso não é para a glória minha, não, porque a glória não é minha, a glória é dele. Mas eu peço para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero compreender, peça, alinha os meus sentidos, purifica os meus sentidos, lava os meus sentidos com o teu sangue, Yeshua, que o teu fogo consumidor possa consumir a iniquidade geracional que me afasta de ti, porque eu quero estar conectada com a árvore da vida, ser nutrida, ser alimentada, ser cheia. Quem é que pode falar nesse mês, me poda, Senhor, porque eu quero gerar fruto? Eu e você precisamos ter essa conexão com o eterno. Esse mês, ele pede isso. Cuidado com as suas emoções. Quem é casada, vigia com o marido com briga. Quem é casada é capaz de querer divorciar esse mês. É capaz do defeito que você aguentou a vida toda, você querer separar por conta de um defeito que você já administra. Estou falando isso porque o ataque para te distrair é muito grande. Porque você está com acesso direto ao Pai.
Então, a irmã perguntou aqui, qual que é o melhor horário para pedir perdão? O melhor horário para perdoar e pedir perdão é o agora. É o já. O melhor horário, a melhor momento é agora. Por quê? Porque eu só tenho agora. Eu só tenho, daqui a 5 minutos, eu não sei se Jesus vai vir na minha vida. Eu tenho agora, então agora eu peço perdão e eu libero perdão para todas as minhas irmãs que estão aqui. Eu peço perdão, irmãs, eu não falo bacana, eu não sou lá muito doce, mas quem está comigo no privado sabe, minha filha liga, a gente, rapaz, né? Eu não sou esse poço de sensibilidade, mas vocês podem contar comigo. Então me perdoa, olha, uma excelente oportunidade. Pede perdão agora, ora agora, intercede agora, ele está no campo. Criem o hábito de orar aqui, ó, em pensamento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O número é completude, é número 10. A letra é Yud, é a manifestação da obra de Deus. O mês é Elu, ele está no campo em busca de mim e de você. Amém, glória a Deus. Que a gente seja... Eu sempre falo isso, sabe, pastora Leila? Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Não quero. Eu não quero ser aquela que sabe que Jesus faz milagres. Eu não quero ser aquela que viveu o milagre ou que viu o milagre na vida do outro. Eu quero ser aquela que Jesus passa o WhatsApp e fala, tô chegando, bota aí água no feijão. Eu falo, caracas, mas eu não fiz feijão. Ele bora comer um arroz com ovo. Relacionamento. A gente tem que querer que Cristo saiba o nosso nome e nos chame pelo nome, sem intercessores. A ponto de você falar, Jesus, me dá um sinal, fala comigo, e você sente na hora. Isso é maravilhoso, isso é relacionamento. Que eu e você busquemos neste mês essa intimidade, essa conexão, para quando chegar lá em Tisrei, na festa do Yom Kippur, onde tinha morte na nossa casa, vai ter vida. Aquela oração que tem 1 ano que você está fazendo, ela vai encerrar esse mês, eu profetizo em nome de Yeshua HaMashiach. Aquela causa na justiça que não saía, ela já saiu. Está feito, está pronto, está consumado. Aquele problema que o médico disse é morte nada, é vida. O câncer que estava aí, ele vai minar agora, ele vai secar, porque não tem câncer, não tem doença, não tem pobreza, não tem nada maior do que o nosso Criador. E o nosso Criador, ele está do nosso lado direito. Na nossa mão direita tem vida, tem justiça. Quem está falando não sou eu, não, é a palavra, está no livro de Provérbios. E na nossa mão esquerda tem riqueza e tem honra. Então, a mão direita você recebe, na mão esquerda você dá. Então, eu ministro na vida das minhas irmãs a honra de Elu, o arrependimento, a unção, a oração, a mudança de rota. Porque você só faz aquilo que você tem, e que o meu coração está cheio de Cristo. E na vida das minhas irmãs é Yeshua de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Os filhos serão atalaias, as filhas virtuosas, o marido será um sacerdote em pé. Todo espírito de Acabe cai por terra, todo espírito de Jezabel seja cortado e desconectado da nossa casa. Na nossa casa tem governo, na nossa casa tem reino, na nossa casa tem sacerdote, homens valentes do eterno, mulheres determinadas, submissas, onde o céu se move porque são cheias da palavra. Que o Senhor possa nesse mês de Elu transbordar a nossa casa. Senhor, traz arrependimento, traz arrependimento, traz arrependimento, porque eu quero, e eu escolho, e eu almejo e desejo ser diferente para a glória do teu nome. Que o fogo do eterno possa queimar. E isso é tão maravilhoso, porque o fogo do eterno, só quem suporta é filho. É só filho que suporta. A palavra de Deus diz que o fogo prova o ouro, e o nosso sangue é ouro. Para quem não sabe, né, o nosso sangue é ouro. Então, o fogo do eterno, ele nos purifica, porque nós somos filho.
Então, o fogo do eterno, o fogo consumidor, ele vai consumir. Eu profetizo isso na minha vida e na vida de cada uma das minhas irmãs que está aqui. O fogo devorador vai consumir a iniquidade, o pecado e a transgressão geracional. E o sangue do Cordeiro e a mentalidade de Sião, elas se manifestarão na nossa genética. A nossa mente é uma mente restaurada, a mente de Cristo está reinando na nossa cabeça. A mente de Cristo, os pensamentos do alto, a consciência de Yeshua, não é mais a nossa consciência. Outra coisa que é muito interessante a gente fazer em Elul, que eu estou praticando aqui, né? Que é a oferta de justiça. Olha o tanto de oferta de justiça que eu lancei aqui. Tzedakah. Tzedakah é oferta de justiça, não é só dinheiro, não. Eu acabei de fazer tzedakah na vida de todas vocês que estão aqui. Lancei semente. O sistema nos ensinou que semente é dar 1.000 para ganhar 5.000. Sangue de Jesus tem poder. Me dá 1.000 que você vai ganhar 5.000. Misericórdia, eu tenho até medo de falar, porque depois o povo edita nossas conversas na internet. Oferta é semente. Lança semente. Todo dia, todo santo dia. Lança uma semente na vida de alguém. Senhor, vai lá, abençoa a Elza. Senhor, vai lá, abençoa a Rose. Senhor, vai lá, abençoa as Fernandas, a Fernanda 1 e a 2. Abençoa a Isa, abençoa a Lu, a outra Lu. Abençoa, Senhor, as minhas irmãs que estão aqui. Muda a história das Luz. Senhor, todas as pessoas que estão aqui hoje, agora, assistindo essa palavra, que elas sejam abençoadas, que o Senhor derrame das tuas bênçãos, que o Senhor tenha misericórdia, porque pecamos, porque erramos, porque aprendemos errado. Tem misericórdia da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Eu profetizo a bênção do Eterno. Que a unção do Todo-Poderoso se manifeste na vida das minhas irmãs e na minha vida. Isso é tzedakah, oferta de justiça. Pode ser dinheiro? Pode. Pode ser oração? Pode. O mês de Elul é um mês excelente de se fazer tzedakah. Por quê? Porque se eu estou me arrependendo, eu estou mudando o comportamento. Antes eu só pedia. Jesus, me dá. Agora eu oferto. Então, eu começo a praticar aquilo que eu falei e o céu se move. O céu se move. Então, pratiquem a oferta de tzedakah, que é a oferta de justiça. Amém? Nós temos responsabilidade sobre as nossas vidas. A responsabilidade sobre a vida de cada um que está aqui, a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade da minha vida é minha. Não é do meu marido, não é da minha filha, não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo. A responsabilidade da minha vida é minha. Então, que nesse 6º mês, que a gente tenha a unção de Gade sobre a nossa vida, que é a unção da organização. E eu vou começar a organizar minha vida de forma prática. Minhas emoções, minhas finanças, meus sentimentos, meus relacionamentos. Inês, o meu marido não quer fazer. O seu marido é seu marido, você é você. Inês, o meu filho não quer fazer. O meu filho é o meu filho. Eu sou eu. Responsabilidade com você. Cuida de você tanto, que as pessoas vão olhar para você e vão ver o sol da justiça. E quando elas verem o sol da justiça brilhando no seu rosto, elas vão falar, eu quero esse Deus. Cuida de você, seja responsável pelas suas ações. Seja estratégica. Não é porque somos mulheres que somos de Deus, que somos ignorantes. Nos julgamos de Deus, somos estratégicas. Seja como Davi. Senhor, eu não dou conta de resolver tal coisa, está muito difícil, então começa pelo que é mais fácil. Não, Inês, para mim é o contrário, eu gosto de fazer o mais difícil primeiro, que aí eu já vou de uma vez, então vai no mais difícil, mas seja estratégica.
Lembra, o inimigo não quer que você rompa de fase. Você tem 30 dias para mudar a sua vida. Você tem 30 dias para chegar diante de Deus e entregar tudo. Está devendo até os cabelos da cabeça? Vai confessar, vai se arrepender, vai ligar para negociar, vai orar, vai pedir perdão para Deus. Está com problema de perdão? Vai correr atrás da pessoa. Inês, a pessoa já morreu. Vai orar a Deus, vai pedir perdão. Vai ligar para um líder, vai confessar para a igreja. Mudança de comportamento. Você tem 30 dias. Porque quando a gente chegar lá em Yom Kippur, a sentença que o inimigo tinha para você no tribunal, ela vai estar, rasgada. Quando o inimigo chegar com a sentença, profeticamente, falando aqui, a fulana fez isso, Cristo vai fazer assim, Tá feito, tá pronto, tá consumado. A sentença tá rasgada. Por quê? Porque você tem 30 dias que você desceu do jeito que deveria descer. Amém? Glória a Deus. Perguntas? Aleluia. Gente, eu tô morrendo de calor. Perguntas, perguntas? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Estratégia, organização, planejamento, ação. Pontos a desenvolver: confusão, briga, discórdia, julgamentos. Ação, hoje, agora. Eu também, Stephanie. E é bom que depois eu ponho a gravação desse jeito, com esse cabelo lindo aqui para cima. É assim mesmo, vamos embora. Entenderam? Dúvida? Perguntas? Amém, Lu? Tinham perguntado no grupo lá o que era tzedakah, todo mundo entendeu que é a oferta de justiça? Eu vou colocar lá no grupo a oração depois da tzedakah, tá? Se eu não colocar hoje, eu coloco amanhã. E não se prenda também a ritual. É bom você ter a informação, mas nada limita o poder de Deus. Inês, você fez a oferta aqui na minha vida e não fez a bênção. Tem problema? Não, não tem problema. É só a nível de conhecimento mesmo. Gênesis 49, sugestão de leitura. Números 10, 10. Ruth durante todo o mês. Salmo 51. Salmo 139. Salmo 32. Tá? Salmo 32, 51 e 139 e o livro de Ruth. Inês, por que Salmo 51? Porque todos os dias, eu estou fazendo todo dia, Fê. Cada uma faça do jeito que julgar interessante. Eu estou fazendo todo dia. Salmo 51, porque vai ensinar a gente a pedir perdão. Salmo 32, porque a gente confessa pecado. Salmo 139, porque nós andamos nas veredas do Senhor. Ruth, porque é uma história belíssima e tem tudo a ver com o mês de Elul. Gênesis 49, por causa da bênção de Gate. Números 10, por conta da festa da lua nova. E aprendam, quando alguém vier trazer algum ensino para vocês, não julguem o profeta. E tenham as referências bíblicas, porque quem confia, confere. Inês, não entendi. Me chama no privado, a gente explica tudo de novo. O que muda a nossa vida não é a opinião do outro. O que vai mudar a nossa vida é a palavra do Eterno, porque a palavra do Eterno é Yeshua vivo, Yeshua manifesto.
Cristo vivo. É isso que muda, que restaura, que faz tudo novo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou. Amém, aleluia, glória a Deus. Shalom, shalom.